para a ministração em Gálatas, capítulo 2, vamos fazer a leitura do versículo 15 ao versículo 21. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornou a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, apresentar nossa vida e ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dirigir a sua igreja, ao nosso coração, à nossa mente. Ó Deus, nós nos encontramos mais uma vez reunidos e falando no Teu nome. Nos reunimos nesse lugar que foi separado, foi construído única e exclusivamente para ser um lugar de encontro daqueles que o Senhor chamou de filhos. Nós nos encontramos aqui, somos dependentes, sempre seremos dependentes de Ti, Espírito Santo. Pois o amado Jesus disse que o Senhor viria sobre a sua igreja. E o Senhor faria com que os teus filhos lembrassem de tudo aquilo que Jesus havia dito. E o Senhor Espírito Santo de Deus nos dirigiria. Que o Senhor Espírito Santo de Deus nos alertaria. E nós somos dependentes dessa situação poderosa sobre as nossas vidas. Aqui está a sua igreja, aqui estão os seus filhos representados, aqui a sua palavra foi lida e proclamada, e agora nós esperamos em Ti, Espírito Santo, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, pois aquilo que é importante para a vida cristã, o Senhor deixou definido na sua palavra, e nós faremos uso dela para o louvor da Tua glória. Amém. Amados, nós temos a oportunidade de todas as vezes que nos reunimos numa igreja, falar das maravilhas e da graça de Deus. É muito estranho para grande parte do mundo que não entende o porquê os evangélicos se reúnem tanto, porquê a Bíblia, que é um livro tão antigo, é lida, é estudada, é tão vasculhada. Por que não se tem livros mais modernos? Por que não se tem coleções novas? Porque a Bíblia ela é completa em si mesma. A Bíblia, por conta da sua natureza, já é um livro extremamente precioso. São mais de 40 autores. A Bíblia ela começou a ser escrita num período extremamente longínquo. Nós temos textos extremamente antigos, numa linguagem também antiga. Deus constituiu um povo para si. Ele escolheu uma região do mundo, onde exatamente era a região mais antiga do mundo. Nós hoje vivemos no chamado mundo novo. As Américas é considerado o mundo novo. O mundo antigo é considerado a Europa. E mais antigo do que a Europa é a África. E a África é o berço de onde Deus constituiu os primeiros homens. E a história da Bíblia, ela vai ser traçada em parte da Ásia, a parte do mundo onde é muito antigo. E por conta dessas questões, e por conta da forma como Deus colocou o homem, isso tudo deixa bem claro que a Bíblia vai muito além da capacidade de raciocínio humano.
Eu posso citar para vocês algumas passagens que denotam que a Bíblia ela é extremamente avançada além do seu tempo. Nós temos na Bíblia uma passagem em Mateus que trata a respeito do que nós poderíamos chamar de Apocalipse em Mateus, que fala da vinda do Senhor, que fala de uma grande transformação no mundo visível. Na Bíblia ela vai falar que nesse período os homens serão arrebatados. Muitos estarão deitados, dormindo, outros estarão trabalhando. É interessante que a Bíblia fala que ao mesmo tempo, enquanto alguns estiverem dormindo, outros estarão trabalhando. E lembre-se bem, irmãos, que no período em que a Bíblia foi escrita, o homem não tinha nem ideia que o mundo, a terra, era redonda. Muito menos se tinha consciência de que existia, enquanto uma parte do mundo estava no claro, a outra parte estaria no escuro. Isso é coisa moderna. Para vocês e para mim, que já nascemos com esse conhecimento básico, dá-se a impressão que o mundo antigo sabia disto. Não tem como o mundo antigo saber que a terra era redonda. Muito menos o mundo antigo poderia saber que existe, enquanto uma parte está no claro, a outra parte está no escuro. Não tenha como saber. E como a Bíblia fala de algo, enquanto um povo dorme, o outro estaria acordado. A Bíblia está falando de um momento onde a vinda de Cristo vai pegar certamente uma parte do mundo no escuro e a outra parte do globo no claro. Mas ela falou isso num período que nem se tinha ideia de que o sol era uma estrela e de que o sol ele não nasce. Quem gira é a terra. O homem não sabia e muito menos em algumas partes do mundo sabe disto. Mas a Bíblia já falou disto. A Bíblia falou e afirma que a terra vai ser destruída por fogo. E saibam vocês, a ciência já comprovou isto, que o nosso planeta Terra vai ser engolido pelo Sol. Quando o nosso Sol queimar toda parte do seu combustível, o Sol vai crescer e vai engolir os planetas mais próximos. E a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Como é que a Bíblia poderia saber disso? Porque quem deu essa linguagem foi o Criador do universo. As pessoas desconhecem isso, então acham que a Bíblia é um livro falido, que é um livro antigo, mas a Bíblia, ela falou de coisas que o homem só veio descobrir no século XV e no século XIV. E a Bíblia foi escrita há mais de 4.000 anos atrás. Como que o homem poderia saber que a terra vai ser destruída pelo sol? Ou seja, o fogo vai queimar essa terra. A terra como ela existe, ela vai deixar de existir. E Deus diz que fará um novo céu e uma nova terra. Então o povo de Deus vai viver em um outro planeta, com uma outra dimensão, numa outra vida, não nesse planeta como alguns acreditam, e ficam falando e pregando que o homem vai viver nesse planeta, esse planeta vai ser destruído com fogo. A Bíblia afirma, e a ciência assina embaixo. Então a Bíblia é um livro que está adiante da ciência. A ciência só veio descobrir as coisas que a Bíblia disse há pouco tempo. Então não podemos de forma alguma achar que a ciência é maior do que a Bíblia. De forma alguma podemos dar vazão às pessoas que negligenciam a Bíblia. A Bíblia sabe muito mais do que a ciência. Por quê? Porque a ciência não sabe de onde o homem veio. A ciência não consegue descobrir de onde o homem veio, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem. A ciência diz que o homem veio de uma bactéria, ou saiu do mar, ou veio de uma fonte. Isto é balela. Não existe essa confirmação. O homem foi criado, porque não existe nenhuma matéria parecida com o homem. Não existe nenhum animal que se tornou depois homem. Nenhum símio, que são os macacos, poderiam se transformar em homem. É impossível um símio se transformar em homem. São linhagens diferentes. A genética diz que é impossível um símio mutar-se geneticamente para se tornar homem, ou vice-versa, o homem se regredir.
A ciência não sabe explicar onde nós aparecemos e quando aparecemos. A ciência não sabe explicar como que os grandes animais deixaram de existir. A ciência não sabe explicar um monte de coisas. E graças a Deus por isto. Porque a Bíblia explica. A Bíblia dá condição de onde o homem veio, e a Bíblia diz para onde o homem vai. Isso é muito mais importante do que quando o homem veio. Por quê? Porque todos nós deixaremos essa vida. E qual é a certeza que nós temos para onde nós vamos? A certeza é se você crê na Bíblia, a Bíblia diz que aqueles que estiverem em Cristo serão uma nova criatura. Diz que as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. É isso que a Bíblia diz. E eu fico com a Bíblia, eu abraço a Bíblia, porque a Bíblia me garante uma vida eterna e a ciência não garante coisa alguma. O máximo que a ciência pode fazer por mim é prolongar a minha vida se eu estiver doente. Mas vai chegar um tempo que a ciência não vai poder fazer mais nada, porque os cientistas morrem, os médicos morrem, milionários morrem, bilionários morrem, todos morrerão. Até os seres que mais duram na terra, que são as tartarugas, chegam a 150 anos, também morrem. E tem alguns animais que disseram aí que vivem 300 anos, são animais marinhos que vivem 300 anos, mas morre também. Todo ser vivo morre. As grandes árvores gigantes que vivem mais de 1000 anos, ela tomba também. Por quê? Porque é matéria orgânica. Toda matéria orgânica, ela se decompõe, ela se transforma. Então Deus pegou o homem de matéria orgânica e fez o homem orgânico. E o homem tem o quê? A maior parte da nossa matéria é carbono. É carbono, nós somos feitos de carbono. Então Deus pegou o quê? A terra para transformar em homem. E o que a terra tem? Carbono, muito carbono. E qual é o outro elemento que nós temos? Água. 70% do nosso elemento constituído é água. Se nós deixarmos de beber água, nós vamos murchar, vamos ficar feito um maracujá. Vai ficar só a pele, depois o osso. E nós somos formados 70% de água. Nós dependemos da água. Dependemos da água o tempo todo. E quem é que fornece a água? O Deus Criador. Ele é o Deus que controla toda a natureza. Ele é o Deus que tem controle sobre os céus e sobre a terra. Nada está fora do olhar de Deus. E nada passa diante da vontade de Deus. O apóstolo Paulo seguiu o seu caminho. Ele está escrevendo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele está escrevendo para uma comunidade que ele havia pregado o evangelho para essa comunidade. Ele havia falado para essa comunidade a respeito das coisas de Deus, das coisas futuras. Mas passou um tempo, a comunidade aos Gálatas começaram a ouvir outros cristãos judaizantes, ou seja, pessoas que eram judeus, que se tornaram cristãos e achavam que para ser cristão precisava se tornar um judeu. Então eles chegavam nas cidades onde Paulo havia pregado o evangelho, e ali essas pessoas diziam para os cristãos: olha, vocês vão ter que agora seguir os rituais judaicos, vocês agora vão ter que fazer circuncisão, vocês agora vão ter que guardar o sábado, vocês agora não podem comer qualquer comida. E aí Paulo chega e fala: epa, mas o que está acontecendo? Não foi isso que eu ensinei para vocês, não foi assim que o evangelho chegou até vocês. E o apóstolo Paulo, ele escreve e fala a respeito que eles estavam negligenciando, ou seja, eles não estavam levando a importância quem havia levado o evangelho para eles, quem chegou e pregou o evangelho. Paulo disse a respeito daquilo que Deus havia feito com ele. Ele contou que ele era um judeu extremamente rigoroso. Ele contou para eles: olha, se esses judeus que chegaram aí estão dizendo para vocês se tornarem judeus, eles se julgam bons, mas pensa bem. Paulo falando a respeito dele: eu era, no caso de Paulo, era um judeu ortodoxo, aquele que é rigoroso. Ele fala: eu era muito mais extremado do que muitos mais velhos do que eu. E quando eu fui chamado
Jesus me chamou pessoalmente. Então Paulo diz: eu sou apóstolo, não por mãos de homem, mas porque Cristo me chamou. E ele trouxe. Então Paulo diz assim, no Gálatas 1:12, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi me ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou Paulo, quando Paulo estava a caminho de Damasco, para prender, para judiar dos cristãos. No trajeto, um grande clarão aparece. Paulo, que estava na sua montaria, cai da montaria, todos que estavam também caíram, mas só Paulo ouviu uma voz que falava em hebraico, chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, duro é para você dar soco na ponta de espada, Paulo. Você está lutando uma guerra que você nunca vai vencer. E Paulo diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. E Paulo ficou cego. Daquele momento em diante, Paulo ficou cego, foi levado pelas mãos e ficou 3 dias e 3 noites sem comer. Imagine a cabeça dele como ficou fervilhando. O que aconteceu? E quando ele recebe a visita do servo de Deus e volta a enxergar, Paulo, daquele momento em diante, a vida dele se transformou, porque ele deixou de ser Saulo, deixou de ser o perseguidor e passou agora a ser o enviado. Sabe o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo é enviado. Por isso que Paulo fala assim: eu sou apóstolo. Por quê? Porque Jesus o enviou para os gentios. Então o apostolado dele não é porque ele achava que ser apóstolo era algo mais importante. O apostolado dele não é porque ele achava que ser apóstolo era alguém que estava acima dos outros. Ele sabia que o título de apóstolo é porque ele foi enviado. E Jesus o enviou às regiões onde ele certamente encontraria grande aperto, e foi o que aconteceu com Paulo. Então Paulo é o nosso personagem. Ele está escrevendo, e o versículo que nós selecionamos, o versículo é o versículo que fala a respeito, versículo 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a natureza de todos os cristãos. Cristo vive em cada um dos cristãos espalhados pelo mundo. A vida que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus era uma, depois que fomos chamados era outra. Assim como Paulo tinha uma vida antes do chamado e depois do chamado de Cristo, a vida de Paulo mudou, o pensamento de Paulo mudou, as atitudes de Paulo mudaram. Por quê? Porque não dá para ter Cristo em nós e continuarmos do mesmo jeito. Aquele que tem verdadeiramente Cristo no seu coração e na sua mente, tem um comportamento segundo Cristo exige. Por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo está espalhado por aí, devorando as almas. Mas ele não pode tocar nos escolhidos do Senhor. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque você e eu fomos comprados com o sangue de Cristo Jesus. O diabo não comprou nada, o diabo não produziu nada, o diabo não é dono de coisa nenhuma. Satanás é um ser criado, é um ser caído, é um ser falido, é um ser derrotado. E ele encontra espaço no mundo, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas quem está em Cristo é nova criatura. Olha a promessa de Deus para as nossas vidas. Olha a promessa de Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Porque quem não tiver Cristo não tem esperança de glória nenhuma.
Por que, irmãos? Porque o mundo está perdido. Os homens morrem sem Cristo, e morrem duas vezes, porque morre no seu corpo físico e morre espiritualmente. Mas quem está em Cristo, morre fisicamente no corpo, mas a sua alma vive e o seu espírito está pleno, porque o Senhor nos resgatou. Então a morte, irmãos, não tem poder sobre nós, sobre a nossa alma. O nosso corpo perece por conta da matéria, mas a nossa alma, ela está em Cristo por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, mas a morte dele não foi só dele, mas foi a nossa também. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos juntos com ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Então, eu e você, que estamos em Cristo, nós temos a vida no Espírito. Quem não nasceu da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não passar por esse processo está negligenciando, está colocando a sua alma em risco. Por quê? Porque não tem jeito depois da morte de ninguém resolver nada por você. Não tem missa que vai tirar nenhuma alma do purgatório, porque não existe purgatório. Não existe promessa que alguém possa fazer que vai livrar a sua alma. Não existe novena, não existe vela, não existe nada que tire o homem da perdição. Só Cristo Jesus, enquanto estivermos vivos. É muito engano espalhado pelo mundo. São homens que deveriam pregar o evangelho e pregam a mentira, estão enganados também. Vão morrer no seu próprio engano, ensinando coisas erradas. Tem a palavra, mas não usa a palavra, prefere a tradição. Negligencia a Bíblia e abraça a tradição. A tradição não vai salvar ninguém, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é única. Tradição alguma de nenhum homem pode ser superior à Bíblia. Nenhuma tradição. Nenhuma religião é superior à palavra de Deus. Nenhum profeta é superior à palavra de Deus. Nenhum apóstolo é superior à palavra de Deus. Nada é superior, nem a igreja é superior, porque a Bíblia ela está acima de tudo. E pregam-se que a igreja está acima da Bíblia. Prega-se que Maria está acima de Cristo porque é mãe. Tudo engano. Maria dependia de Jesus. Ela dependia do Filho. Se ela não estivesse no Filho, ela não seria salva. Então quem salva? O único nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não existe nada e ninguém que possa salvar a alma do homem. A morte de Cristo na cruz, a sua morte foi a minha e a tua morte. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. Então o meu pecado, o teu pecado, Jesus levou na cruz. Deus não vai cobrar duas vezes. Por quê? Porque Ele já cobrou uma vez. Mas quem não está em Cristo, quando morrer, vai pagar o seu pecado. Porque quem não está em Cristo, continua carregando todo o peso do seu pecado. Quem não está em Cristo, não tem salvação. Morre por conta do pecado. Por quê? Porque não existe homem na face da terra que possa se livrar do pecado. Não existe mulher na face da terra que pode se livrar do pecado. O pecado nos rodeia. O pecado é uma maldição. Por mais que nós nos esforcemos, e graças a Deus por isso, buscando santidade, porque a Bíblia manda buscar santidade, nós sabemos que a perfeição é somente quando o Senhor nos transformar. Mas enquanto estivermos vivos, nós temos que buscar a glória de Deus. Enquanto estivermos vivos, temos que buscar santificação. Enquanto estivermos vivos, temos que glorificar o nome de Cristo com a nossa vida. Não podemos ter uma vida promíscua, não podemos ter uma vida em pecado, não podemos ter uma vida dissoluta, não podemos ter uma língua profana, não podemos ter uma mente suja, não podemos viver de uma forma incorreta, porque todo o que estiver incorreto estão longe de Deus. É assim que a Bíblia diz.
A morte na cruz foi a morte virtual, uma morte que ele viveu, ou seja, que ele morreu no nosso lugar. Todos que estão em Cristo já morreram para o mundo. Não existe, irmãos, maldição hereditária como alguns ensinam aí, quebra de maldição. A maldição foi quebrada quando nós aceitamos Cristo. Quando nós passamos pelas águas, nós nascemos da água e do Espírito. Então não existe maldição sobre os filhos de Deus. Não tem que ninguém quebrar maldição, não tem culto de quebra de maldição, não tem campanha de quebra de maldição. Isso já aconteceu quando nós fomos salvos. A maldição foi quebrada no momento que nós aceitamos Cristo como Salvador. Então, irmãos, não acompanhem nenhum tipo de campanha de quebra de maldição, porque isto é contra os ensinos bíblicos. Eu sei que alguns até ensinam e fazem isto, estão fazendo o contrário à vontade de Deus. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Ele foi o primeiro entre muitos e nos trouxe a verdadeira esperança, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa vinda aqui seria totalmente perdida. A nossa vida seria totalmente desprezível, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós apenas seríamos religiosos. Mas porque Jesus ressuscitou, nós não somos somente religiosos, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Porque Ele ressuscitou. A nossa esperança está nessa novidade de vida. O padrão agora é viver para agradar a Deus. Antes nós vivíamos para agradar o mundo. Vestíamos o que o mundo queria, andávamos como o mundo queria, ouvíamos o que o mundo queria, cantávamos o que o mundo queria, mas o mundo já não tem domínio mais sobre a minha vida. Eu não faço o que o mundo quer, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. O cristão não é dominado pelo mundo, não somos dominados pelo mundo. Não somos obrigados a fazer o que o mundo faz, nem obrigados a aceitar o que o mundo aceita, nem achar normal o que o mundo acha normal. Não é normal, irmãos. Muitas coisas estão enfiando goela abaixo do povo aí, para aceitar tipos de relacionamento, para aceitar identidade sexual. Tudo isto está distante das coisas de Deus. Nós não temos nada contra. Por quê? Porque o Senhor ama a todos, mas o Senhor abomina o pecado. Então andemos nós na luz. O cristão deve andar na luz, porque na luz vai aparecer os nossos defeitos. A escuridão esconde todos os defeitos. Mas quem está na luz? Quem está na luz está brilhando. E à medida que mais você brilhar, mais você vai notar as coisas estranhas, você vai ver as coisas que não servem, você vai entender as coisas espirituais, porque antes nós éramos mortos espirituais, mas agora nós somos vivos, porque o nosso espírito é vivo. Quem ressuscitou-nos? O Espírito Santo. Ele é quem fala conosco. É o Espírito Santo quem dirige a vida do cristão. É o Espírito Santo quem abre os nossos ouvidos e os nossos olhos. Hoje nós gostamos de coisas que no passado talvez não gostaríamos. Hoje nós apreciamos coisas que no passado talvez não apreciaríamos. Porque agora você é filho de Deus. E as coisas que Deus ama, você ama também. Porque o seu Pai ama. O nosso Pai é santo e nós buscamos santidade. O nosso Pai é bom, nós procuramos ser bons. O nosso Pai é reto, nós procuramos ser retos. O nosso Pai é longânimo, ou seja, Ele demora para ficar irritado. Nós também temos que procurar demorar ficarmos irritados. Porque um crente muito irritado, um cristão muito bravo ou brava, alguém furioso está distante do seu Pai. Não é a aparência de um cristão ser agressivo ou ser agressiva. Nós temos que ser mansos e humildes como Jesus Cristo foi. É assim que deve ser. E nós devemos imitar a Ele e testemunhar a vida que Ele nos deu. A mente que Ele nos deu. Temos uma mente transformada. Amados,
Paulo escreveu para aquela comunidade. E tremeu a base daqueles irmãos, porque eles estavam equivocados. Como eu estou citando para vocês, existe muita coisa no mundo evangélico espiritual que os homens colocam aí, que não tem nada a ver com as ordens de Deus. Existem muitos líderes que ficam inventando um monte de campanha esquisita, forçando as pessoas a fazerem coisas que a Bíblia condena. Pessoas que vivem aceitando atitudes, aceitando condicionamento, como se Deus estivesse aprovando porque fulano ou beltrana acha que é assim. Não é assim que a Bíblia funciona. A Bíblia, ela condena o pecado. A Bíblia condena a dissolução. A Bíblia condena a vida dupla. A Bíblia condena atitudes erradas. A nossa mente, o nosso corpo, tudo nós devemos buscar santidade. Como esse texto deve ser aplicado à nossa vida, irmãos? Entendemos que Jesus venceu o mundo, nós estamos nele, e ele em nós, e pela sua graça nós podemos suportar os desafios. O que evidencia que nós estamos em Cristo é a presença do Espírito Santo. Quanto mais íntimos nós formos do Espírito, mais Ele vai avisar, mais Ele vai mostrar quando nós estivermos errados, equivocados. O Espírito, Ele nos avisa quando nós estamos errando, quando estamos indo por um caminho equivocado. Por quê? Porque o Espírito, Ele fala, Ele toca no nosso Espírito. Então podemos concluir que Paulo viveu a plenitude do Espírito. Ele vivia antes desligado, mas depois ele foi ligado. E à medida que ele foi ligado pelo Espírito, ele começou a ouvir coisas espirituais. Ele começou a pensar coisas espirituais. Ele começou a vivenciar coisas espirituais. E isto é o que o Senhor reserva para você e para mim. Ouvir coisas espirituais e amar as coisas de Deus. Vibrar com as coisas que antes não fazia sentido para nós, mas agora você entende a palavra de Deus. Você não pensava nas coisas futuras porque você não sabia, mas agora você pensa nas coisas futuras porque você sabe que é verdade. Antes nós não tínhamos esperança, mas agora nós temos esperança porque Cristo nos deu esperança. O Espírito Santo nos dirige e nos coordena e nos encaminha para nós irmos ao encontro do Senhor. Então ouça a voz do Espírito. Consertemos a nossa vida. Aquilo que estiver torto deve ser endireitado. Aquilo que está no escuro deve ir para o claro. Nós devemos viver uma vida plena no Senhor. Integridade, em santidade. Santidade quer dizer tudo que nós fizermos deve ser para a glória do Senhor. Se nós fizermos ou estamos fazendo algo que não é para a glória de Deus, nós estamos distante da presença de Deus. Se a nossa vida, nós cometemos atos que não são aprovados pela sociedade, é porque nós estamos distante dos projetos de Deus. Então é muito fácil saber quem está perto ou quem está longe. Basta analisar que tipo de vida nós estamos vivendo. Se você está vivendo em pecado, é porque está distante. Se você está procurando acertar a sua vida, é porque você está próximo. Bem simples assim. Basta analisar. Analise e veja. O chamado é para todos. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isto é lamentável. Porque pode significar que algumas pessoas podem viver uma vida achando que estão salvas e não estão, porque estão vivendo uma vida dupla. Mas aqueles que forem fiéis à palavra, aqueles que forem fiéis aos mandamentos, aqueles que estiverem íntegros diante do Senhor, podem ter certeza da sua salvação. Mas quem tem vida dupla, sinto dizer que não tem expectativa, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que a prostituição não reinará o reino dos céus, não obterá salvação. A Bíblia é bem categórica, irmãos. A não ser que alguém
rasgue e mude tudo isso que está na Bíblia. Pode até fazer, mas isso não vai mudar o conceito de Deus. Deus não vai mudar porque alguém está mudando a Bíblia. Deus não vai aceitar aquilo que o mundo aceita. E saibam vocês que já existe uma nova versão da Bíblia aí. Tem a Bíblia agora que foram tiradas algumas partes que falam a respeito da homossexualidade. Porque agora existe uma igreja, agora não, já tem um bom tempo. A igreja que tem pastores que são casados, homem com homem, mulher com mulher, e querem enfiar a goela abaixo de todo mundo que isso é aceitável. Estão indo, irmãos, para um lugar tenebroso, junto com a Bíblia falsa deles, e junto com a história que eles querem colocar a goela abaixo de todo mundo. Pode inventar o que for, Deus não muda. Deus não muda. E talvez essa seja a maior batalha que a igreja vai viver no século 21, falar a verdade. Falar a verdade. A igreja está sendo pressionada, mas a igreja não tem que se conformar com o mundo, nem aceitar o mundo. A igreja tem que continuar firme, e os cristãos também, firmes na palavra que é verdadeira. Se alguém quiser abandonar a sua vida pregressa e se encaminhar para Cristo, o Senhor o recebe de braços abertos. Mas alguém que quer continuar na sua vida pregressa, achando que Cristo vai abraçá-lo, está num ledo engano. A Bíblia não diz nada disto. O Senhor ama os pecadores, mas abomina o pecado. Então deixe o pecado e aí sim pode se encontrar com Cristo. Mas enquanto estiver vivendo no pecado, está distante das coisas de Deus. A Bíblia e o caminho é assim, irmãos. A porta larga leva à perdição, a porta estreita leva à salvação. Porfiai, ou seja, se esforça por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à maldição. Mas se você quer ter uma vida em Cristo, o caminho é estreito, não é fácil. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder viver uma vida com Cristo e poder trilhar. E quando você partir dessa vida, você saber que vai estar entrando na presença do Senhor. Amém? Foi bom para você? Então guarde as verdades do Senhor. Não se deixe enganar. O mundo odeia a Bíblia e odeia os cristãos. E glória a Deus por isso. Porque se nos amasse, alguma coisa estava errada. Porque as trevas não se dão com a luz. Tá? Então, quando você encontrar uma igreja que o mundo adora, tem alguma coisa muito errada nessa igreja. Muito errada. Por quê? Porque as trevas não se dão com a luz. É simples assim. Vamos orar?